pessoal, tudo bem? Estou passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia, gente, para a gente solicitar o certificado, tá bom? Ó, o certificado, pessoal, ele acompanha o material complementar deste curso aqui, que é um e-book, ó, exclusivo e que tem todo o conteúdo de todos os slides e tá incrível. Bom, bora para a aula agora. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a próxima aula de hoje? Então, bora lá. Nós vamos, então, na aula 3, falar de um conteúdo que o pessoal pede bastante, que é o quê? Distúrbio metabólico, tá? Vou falar com vocês? Vamos conversar, então, sobre distúrbio metabólico, tá? O que a gente vai falar? Sobre distúrbio respiratório e sobre distúrbio metabólico, tá bom? A gente vai falar se ele é ácido, se ele é base, o que está acontecendo e por que dá a gasometria. Bom, lá na gasometria a gente fala então sobre esses dois distúrbios, respiratório e metabólico. Para isso, primeiro que a gente falou lá atrás sobre quais são os valores e o que é, né, que é solicitado. Combinado? Nessa solicitação toda aí, a gente então compreende da importância de tudo isso dentro do organismo, certo? No distúrbio de equilíbrio aí, pessoal, que pode acontecer por causa de N motivos, N fatores, né, que a gente já falou. Quais são esses N fatores que a gente falou lá atrás na aula 1? Por exemplo, pode ser de uma parada cardíaca que a gente não sabe o porquê daquele distúrbio ali, porque que o paciente, esse paciente parou, chegou lá, o paciente está parado, ninguém sabe o porquê. Coleta a gasometria, faz um monte de exame e a gente identifica. Às vezes esse paciente está com bastante excesso de base no corpo, ou às vezes bastante excesso de ácido. Pode ser que seja isso? Pode. Entra lá com medicação, o médico vai solicitar a quantidade que ele quer de cada coisa, e aí sim que a gente começa a modificar então aí os distúrbios do paciente, ou então identificar o porquê. Identificou que o seu paciente está lá assim, sempre coleta a gasometria, que o médico vai solicitar, faz um teste de glicemia capilar, porque às vezes a glicemia dele está rachada, tá lá estourando e eu não sei o porquê que aquele paciente tá desse jeito. Então, já faz o básico, que é essas coletas aí pra gente poder identificar qual é o tipo de alteração. Tá bom? Então, eu vou explicar bem devagarzinho pra vocês, passo a passo, o que é de cada coisa, pra vocês entenderem bem aí o que eu tô falando. Tá bom? O que a gente tá querendo dizer. Então, lá no distúrbio, lá, pessoal, o primeiro distúrbio aí, anota aí, é distúrbio respiratório. Então, é relacionado à respiração. Tá bom? Valor normal aí de distúrbio respiratório aí, tá? Nesse distúrbio aí, a gente coloca lá o sistema renal com o sistema respiratório. Então, por enquanto, é distúrbio... Tem alteração respiratória? É distúrbio, anota aí, ó. Vou anotar com vocês. É distúrbio respiratório, tá bom? Tem alteração padrão respiratório? Então, começa por aí, tá? Bom, valor aí de distúrbio respiratório para identificar o PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, valor normal de referência de, anota aí, de 35 a 45. Teve alteração? Modificou? Então, esse continua. Valor normal, então, de 35 a 45. Vou anotar aqui com vocês, ó. Dá uma grifadinha aí, ó. Tá grifado aqui no meu, mas vocês grifam aí também, ó. Dá uma grifadinha. Tá bom? Então, para saber se é respiratório, ele tem que estar mais ou menos nessa situação aí, de 35 a 45. Mas como é que eu sei isso aí, professora? Para saber se esse paciente ele está hiperventilando, se ele está hiperventilando, então o valor está menos que 35, aí ele está hiperventilando. Ele já pode estar entrando aí num distúrbio de fase inicial aí de hipóxia, beleza? Ou fase de dor ou ansiedade agudizada. O que é essa hiperventilação? Sabe quando a gente está respirando? Com muita força, com muita frequência, já entra em taquipneia? Isso aí é uma concentração que vai estar bem dificultando aí a respiração e troca gasosa daquele paciente. Por isso que a gente está falando sobre isso, tá bom? Geralmente dor, ansiedade ou doenças cerebrais, pessoal, como por exemplo meningites virais, meningite bacteriana, independente da meningite, não importa. Esse paciente ele vai apresentar então alteração, tá bom? Ou tumor cerebral. Tá? Pode ser um tumor cerebral ou qualquer outro tipo de tumor que afete também a respiração. Pode ser uma neoplasia por exemplo, de pulmão? Pode.
tá? Ou qualquer uma coisa nesse sentido, pode também. Então, isso vai dar uma alterada aí desse volume, tá bom? Além da alteração de volume abdominal, esse paciente, quando tem alteração de volume abdominal, ele vai ter uma pressão diafragmática muito grande. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, tá bom? Então, nesse caso de hiperventilação, vai cair o valor de PaCO2, que a gente já falou que era o valor normal parcial de quê? De dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico que está sendo retido aí, tá? Então, aí ele está baixo nesse caso de hiperventilação, tá bom? Já ao contrário, no caso contrário, que é a hiperventilação, tá? Eu tenho aí, pode ser por depressão do sistema nervoso, depressão do sistema respiratório, que mais, professora? Pode ser por patologias associadas ao sistema neuromuscular, doença de caixa torácica, pode ser uma doença de base, ou um trauma, né? Um trauma abdominal, pode ser também, trauma de tórax. Pode ser por trauma de tórax também. Acontece bastante, né? Colisão frontal, carro versus carro ou moto versus moto. Colisão frontal de tórax. E isso pode levar esse paciente a ter algum edema agudo de pulmão, pode ter um tamponamento cardíaco, pode ter aí diversas coisas aí. Aumento da pressão da caixa torácica e aumento da pressão intracraniana também. Então, tudo isso aí esse paciente pode apresentar, tá bom? Lembrando aí que se tiver dúvida, tiver alguma coisa aí nesse sentido, pode mandar aí para a professora, que a professora responde aí para vocês, aí devagarzinho, vou respondendo um por um. Então, já no contrário aí da hiperventilação, que diminui a concentração do dióxido de carbono, no caso da hipoventilação, ela aumenta a quantidade de dióxido de carbono, ou seja, aquele paciente vai estar retendo bastante CO2, que não era o que é importante aí nesse momento. Ele tem que fazer essa troca, ele tem que manter uma homeostasia, que é equilíbrio. Se eu não tenho esse equilíbrio aí fica mais complicado. Então, aí por isso que a gente coleta a gasometria. Identificou esse sinal, chegou com trauma de tórax, abraço. Já toca ali logo e pega lá uma gasometria e manda logo para análise. Às vezes, não precisa, às vezes, de pedido médico, porque ele é uma atribuição do enfermeiro, então ela pode fazer sem solicitação de exames, combinado? Então não tem aquele tempo de espera aí de 1 hora, não vai dar certo não vai rolar, beleza? Bom, no caso de distúrbio respiratório aí inverso, aí, professora, o que é? Inversa com o pH. Tá? Nesse caso aí, o que eu tô falando desse distúrbio aí? Ele já entra como distúrbio metabólico. Respiratório é aquela situação que a gente já falou. E a gente entra, então, agora com outro tipo de distúrbio aí, tá? Nesse outro tipo de distúrbio, pessoal, a gente tá falando aí sobre valores diferentes. Por exemplo, o PaCO2 aí, ele possui relação inversa com o pH. Eles nunca vão estar igual. Por exemplo, se o PaCO2 estiver baixo, o pH vai estar alterado e assim por diante. Então, eles são inversos, tá? Para que isso aconteça, eu tenho uma acidose respiratória. Então, se o PaCO2, no caso aí da tabelinha que tá aparecendo aí para vocês também, ó. Deixa eu grifar aí com vocês. A tabelinha aí tá aparecendo. Vou colocar de vermelho aí, tá? Se o PaCO2 ele for maior que 45, no caso aí, maior que 45, a gente já falou lá os valores de referência, esse paciente aí vai ter o pH aí, então, maior e diminuído. O pH vai ser de 7,35, ele vai descer. Então, aí esse paciente entra em acidose respiratória. O PaCO2 dele vai estar alterado. Beleza, vai estar alto. Então, ele está em acidose respiratória porque o pH dele vai diminuir. Lembra que eu falei relação inversa? PaCO2 sobe e o pH diminui. Então, relação inversa. E para ele ter uma alcalose respiratória, que a gente está grifando aí também, ó, para ele ter uma relação inversa também, ou seja, o PaCO2 ele vai diminuir e o que vai subir agora? O pH, ele vai estar para cima de 7,45. Já começa a ser situações incompatíveis com a vida? Já começa a ficar mais difícil, a dificultar a situação? Com certeza, tá, pessoal? Então a gente pensa em tudo isso aí nesse momento, tá bom? O que mais pode acontecer aí, professora? Se eu tiver esses dois distúrbios, tiver essas duas reversões, né, inversões aí, então esse paciente ele tem um distúrbio respiratório. Grava aí, distúrbio respiratório, certo? Mas e para ser um distúrbio metabólico, professora? Já é outra coisa. Em distúrbio metabólico, pessoal, muda, tá? Então aí tá grifadinho aí para vocês também. Então, o que tá falando lá ao contrário são relações inversas. Já nesse caso aqui,
de distúrbio metabólicos são situações parecidas, eles têm relações primárias e são mais codificadas, ou seja, eles têm a mesma quantidade aí de colocações. Por exemplo, no valor normal de bicarbonato, ele é de 22 a 26. Já no caso lá do pH, ele vai manter a mesma, ele vai seguir. Se tiver alto o bicarbonato, fica alto o pH. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês, para poder ajudar aí, tá bom? Nesse distúrbio metabólico aí, o HCO3 ele vai ser modificado, mas mesmo assim, o valor de padrão normal dele é 22 a 26 aí, tá bom? Aí nesse caso eu vou ter uma elevação, aí do íon, que é o H, no caso ele vai estar positivo. Lembra que aquele lá do sangue é negativo, tá? O PaCO2, ele é negativo, então quando eu entro aí com um paciente com HCO3 positivo e no caso maior que 26, eu vou ter já distúrbio metabólico, tá bom? Isso está sendo aí também como um excesso de produção e uma incapacidade de eliminação aqui e está perdendo base, tá bom? Quando eu tenho já ao contrário, que é o aumento aí do HCO3, que é o aumento aí das bases e os íons ainda continuam positivos, eu tenho uma sobrecarga de base. Isso vai acontecer o quê? Uma perda excessiva também de ácidos. Então, no primeiro caso, eu tenho uma perda de base. Já no segundo caso, eu tenho uma perda excessiva aí de ácido. Também entra como distúrbio metabólico, certo? E como é que eu sei o que é cada coisa, professora? Espera que a gente vai explicar, minha filha. Estamos chegando lá. O HCO3, então, ele possui uma relação direta. Se o pH estiver alto, o HCO3 ele vai estar alto também. Lembra lá do valor de 22 a 26? Então aqui continua a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, ó. Quando eu tenho um excesso, então, produção aí de incapacidade de bases, ele vai cair. Já nesse caso aqui também tem que cair o pH também. Vamos lá, ó. Olha lá na tabelinha de vocês que tá aí também. O HCO3 possui relação direta com o pH. Você tá nessa tabela aí? Fica junto comigo aí. Nessa relação direta aí, o que vai acontecer? Eu tenho um paciente, vou dar uma grifada para vocês aí de azul, tá? Que ele tem um pH menor que 7,35, certo? Se ele tem um pH menor que 7,35, o HCO3 dele também tá menor que 22, entendeu? Então, por isso que os dois têm relação direta. O que tá menos vai ficar menos. Os dois estão batendo aí, tá bom? Então, entra como distúrbio metabólico, não é mais respiratório aí, tá? Outro caso também que é fácil de entender. Se o pH ele é de 7,45 para, no caso aí de alcalose, ele vai entrar com o pH maior que 7,35 e também vai ter um HCO3 maior que 26. Então, se eu tenho um HCO3 maior que 26 e eu tenho um pH maior que 7,45, esse paciente ele está entrando em que agora? Em alcalose metabólica. Deu para entender? Então, eu vou repetir mais uma vez para vocês aí, ó. Se for no caso de acidose metabólica, para ser uma acidose, eu preciso de um HCO3 menor que 22, tá? E preciso também do quê? De um pH menor que 7,35. Se eu tiver esses dois, então, ó, baixou aí, esse paciente entra em acidose metabólica. Combinado? Agora, para ele entrar em alcalose metabólica, eu preciso de um HCO3 maior, bem maior que 26, e preciso também de um pH maior que 7,45. Aí esse paciente entrou em alcalose metabólica, certo? Ai, professora, eu não vou decorar isso porque é muito difícil. Check, tá, pessoal, não é que é difícil, é que é mais compreender e entender. Anota, não tem problema, faz colinha, usa colinha lá no hospital também, tá? Ninguém vai morrer por causa disso, tá bom? Tudo bem até aí? Bom, em resumo, vamos dar uma resumida, tá? Para ficar mais fácil, o que possui relação inversa aí, tá? A relação inversa, que é no nosso resumão lá, para ocorrer um distúrbio de relação direta aí, pessoal, de relação direta, o primeiro passo que vocês precisam fazer, então, para analisar uma gasometria. Qual que é o primeiro passo aí, pessoal? Resumindo aí. Então, se eu tiver a diminuição, deixa eu anotar aqui com vocês, ó, se eu tiver uma diminuição do HCO3 e um aumento da PaCO2, esse paciente está em distúrbio o quê? Respiratório. Lembra que são relações inversas? Então, aqui ele está em acidose respiratória. Deixa eu pôr uma caneta mais fina aqui.
em acidose respiratória. Se eu tiver, então, ao contrário, são relações também ao contrário. Se eu tiver, o paciente estar em alcalose, ele tem que estar com HCO3 elevado e o PaCO3 diminuído. Esse paciente está, então, em alcalose respiratória também, certo? Tudo bem até aí? Então, tá bom. Se você tiver alguma dúvida, vai deixando a sua dúvida aí para mim, tá? Como que eu analiso, então, agora, professora, a interpretação, então, desse exame? Primeira coisa que você precisa fazer, de tudo, ter um paciente. Claro, óbvio. Isso é óbvio. Depois você precisa ter o quê? Uma solicitação desse exame, solicitou o exame, fez a coleta do exame. Beleza. E agora eu preciso o quê? Passar esse exame lá no gasômetro. O gasômetro é um aparelho que vai medir, né, pessoal? Que vai fazer a leitura, então, da gasometria arterial. Mesmo que não seja da arterial, pode ser da outra gasometria venosa. Mas mesmo assim, é ele que vai fazer esse tipo de leitura. Combinado? E aí eu preciso do primeiro passo, né? Que já é verificar o pH. Se o pH vai estar alterado. Qual que é o pH do sangue que a gente já falou? Que era de 7,35 para 7,45, certo? Nossa, minha letra é um negócio detestável. Vou arrumar aqui para vocês. Então, é de 7,45. Combinado? Tudo bem até aí? Então, eu tenho isso daí tudo, professora. E agora, o que que eu faço? Agora eu vou fazer um segundo tipo de análise. Qual que é esse segundo tipo de análise aí? É analisar os outros dados da minha gasometria. Qual que é o próximo dado? O próximo dado que eu tenho aí é o dado de PaCO2 ou de HCO3. Eu preciso analisar? Preciso, é importante? Todos eles são importantes, que a gente já falou isso daqui, tá bom? Caso o pH esteja alterado, eu preciso identificar qual é a alteração, se ele está para mais ou está para menos do valor que a gente já tinha conversado. Ele estando para mais ou para menos, a gente consegue fazer uma análise muito mais completa daquele paciente. Por exemplo, aí, ó, deixei algumas atividades aí para você que a gente vai acabar respondendo daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o segundo passo, então, é esse que a gente já falou, que é ver se tem esse distúrbio entre eles, né, que são relações diferentes, tá? E se tiver esse distúrbio, ele pode ser até compensatório ou misto. Para isso, a gente precisa analisar com a terceira fase. Qual que é a terceira fase? O terceiro passo, que é verificar se esse paciente está ocorrendo compensação parcial ou total desse distúrbio aí primário ou não, tá bom? Vamos lá. Então, analisando lá aqueles dados que a gente já passou. Olha lá. Próximo slide aí que vocês estão vendo aí é uma atividade de exemplo que eu deixei para vocês. Esse paciente aqui, pessoal, ele tá apresentando o quê? Olha lá. Primeira coisa que a gente viu lá era o pH. Aí deixa eu grifar aqui, ó, pra gente fazer junto. Vou grifar de amarelo. Esse paciente aqui, ó, ele tá com o pH do quê? De 7,35, certo? Está alto ou está baixo? Lembra lá dos valores que a gente falou? O que tá agora nesse paciente aqui, ó? Agora, nesse momento, professor, o pH dele está baixo, porque é de 7,35 para 7,45. Anota aí toda hora, não tem problema, tá bom? O que mais que tá faltando aqui para eu achar, professora? O valor do quê? O valor do PaCO2. Puxa vida, professora, mas o valor de PaCO2 eu acho que tá normal, então volta lá. Qual que é o valor normal de PaCO2 que a gente já aprendeu? Volta lá atrás. É de 35 a 45. Então, é de 35... Deixa eu anotar aqui com vocês, ó. Anota várias vezes aí no seu slide também, não tem problema, tá? Então, é de 35 a 45, ok? E o valor lá atrás, professora, o outro que estava lá, que a gente precisa identificar. No caso aqui do PaCO2, ele está dentro do limite. Já o HCO3 lá, que no caso é as bases, o valor normal é de 22 a 26, não é isso? Anota aí para você no seu rascunho, tá bom? E esse paciente, como é que ele tá aqui agora então, professora? Vamos ver lá no final como que ele tá na atividade. Ó, ele tem um distúrbio que ele está... Tem um distúrbio, porque o pH tá baixo, isso não é normal. Mas ele tá o quê? Ele tá ácido porque ele tá menor que 7,35, ok?
ele tá menor que 7,35, então aqui eu tenho já um distúrbio muito importante. Agora eu preciso saber se ele é ácido, básico, o que é que tá acontecendo. O PaCO2 a gente vê que tá normal e o HCO2 ele está de 16. E o valor normal qual que é? Somente a redução do HCO3. Então eu tenho aqui o que a gente já fala de acidose metabólica. Tá? Então, aqui é uma acidose metabólica. Como não tem alteração de PaCO2, não tem alteração, então não é respiratório. Tem alteração de bases, então no caso agora, anota aí você também, é uma acidose metabólica. Combinado? Acidose metabólica. Aprendeu esse? Tá indo aí? Tem dúvida? Não tô entendendo nada, professora. Deixa lá uma dúvida lá que eu respondo lá pra você. Tá bom? Se precisar, a gente explica novamente, volta o vídeo e assiste tudo de novo. Tá bom? Então, o que que tá alterado? Lembra das perguntas que falou? O pH tá alterado? Responde a pergunta. Sim. pH está alterado? A resposta lá, então, é sim. Ele está ácido ou ele está alcalino? Nesse caso aqui, ele estava ácido. Então, a gente já descobriu aí que era uma acidose. Bom, segunda pergunta lá. O que levou a essa alteração do pH? Então, aí eu preciso saber o dado clínico do paciente. Beleza, é dado clínico que aí é outra coisa. Então, aí tem essa alteração, eu tenho dado, já ajuda. E aí, qual que é o distúrbio aí que eu descobri? Porque tinha alteração, diminuição aí de HCO3. Descobri que tinha essa diminuição, a gente não sabe o porquê especificamente do paciente, mas pelo dado da gasometria a gente tem isso, tá bom? Esse paciente, então, ele entrou em acidose metabólica, já porque teve diminuição de pH, que é o mais complicadinho aí de se achar, tá bom? Na atividade 2, que a gente vai fazer aí em casa, faz na sua casa, tá bom? Na atividade 2, repete lá as perguntas lá. Qual que eram as perguntas, professora? A primeira pergunta, o que está alterado? O pH está nitidamente alterado. Quanto que é o valor de pH lá que a gente já falou? 7,35. Então, aqui, ó, esse pH está super alto. Ele passou de 45. Então, esse pH, alguma coisa está super errada, tá bom? O que mais, professora, que a gente já falou? O HCO3, o PaCO3, ou PaCO3, o PaCO2. Então, ele é de 35 a 45. Nesse caso aqui, ele também está diminuído, porque não é para ficar de 35 a 45, então a gente fica de olho aqui, ó. Tá bom? O que mais, professora? Outra pergunta, o HCO3, como que ele tá? Ele tá dentro do padrão? Ele passou também, ele passou. Então, nesse caso, já que ele passou, eu tenho uma acidose ou uma alcalose. O que que eu tenho para esse paciente aqui? Eu tenho duas alterações. No caso aqui, eu já sei que é uma alcalose. Vamos escrever aqui bonitinho. Porque eu tenho uma alteração do pH, certo? Então, eu já sei que é uma alcalose, ó. É uma alcalose. Mas ela é metabólica? Não. Ela é uma acidose também diferente, porque tem um ácido e um base aqui que tá errado? Beleza. O PaCO3 dele tá 30 e o HCO3 29. Então, eu tenho duas alterações. Ele é tanto respiratório como metabólico. Então, eu tenho uma alcalose, anota aí, alcalose mista. Então, esse paciente, ele tem os dois. Certo, pessoal? Não é tão difícil quando a gente faz as perguntas, né? Então, vai fazendo as perguntas para você mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de número 3. Não esquece que amanhã tem mais um dia de aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa lá a dúvida pra gente poder responder no final, tá bom? Então, no final dos dias, a gente responde tudo isso aí que é no final do curso, tá bom? Fiquem com Deus, não esquece de seguir a professora lá também. E um grande beijo aí pra vocês.